Fala nação, mais um vídeo no canal e hoje a gente vai dar uma olhada ali o que a mídia tá falando depois da vitória de ontem do Flamengo, da derrota do Palmeiras, né? E dessa reta final aí do Campeonato Brasileiro. Créditos ali aos canais Linha de Passe e Jogo Aberto. Bora lá, galera. O jogo inteiro foi pro Flamengo. Abriu fácil ali os 3-0, só que depois se complicou, perdeu um pênalti, viu o Santos em dois lances, até uma falha do Rossi, e aí acabou tendo um 3-2 e no final teve que segurar o jogo. Mas conseguiu 3 pontos importantes. Renata, a fase da competição, o que importa é exatamente isso daí, vitória. O Flamengo conquistou o objetivo. E agora é o Felipe Luiz consertar os erros que aconteceram, né? Porque o Flamengo é infinitamente melhor que o Santos, tanto na colocação quanto a equipe. E assim, não pode se desligar completamente depois das alterações e sofrer 2 gols da equipe do Santos. Então, trouxe um risco, mas o objetivo foi conquistado. Acredito que o Felipe Luiz, pela entrevista dele aí, ficou bastante chateado porque você sofrer gol, você tomar susto no final de uma partida é desnecessário. Então, E a gente não precisava, né, nação? O jogo tava bem controlado ali e o Flamengo deu esse mole de levar 2 gols, né? E cara, na hora já me passou na cabeça ali o jogo contra o São Paulo e os outros jogos que o Flamengo tá dando de bandeja, né? E ainda bem que não aconteceu o pior ontem, né? isso que não volte a acontecer, acredito que é isso que o Felipe vai passar para a galera. E o Felipe na coletiva falou que ficou muito decepcionado, né? Parecia que não era a equipe que ele treina todo dia ali. E ele viu que realmente o Flamengo abaixou a guarda, viu o Santos crescer. Por mais que o Santos colocou mais garoto ali na frente para correr. E o Flamengo, ganhando de 3-0, meio que relaxou. E o futebol você não pode relaxar, você tem que manter a concentração desde o início até o final do jogo. E o Santos mostrou um poder de reação, principalmente só no final do jogo. Mas o Flamengo, o poderio dele, poder ter feito até mais, o Arrascaeta errou um pênalti, né? O Santos realmente teve muita dificuldade. E o Flamengo, né, sobrou nesse jogo, só no finalzinho que acabou desligando. O Flamengo jogou bem demais, né? Faltou fazer mais gols. Se o Arrascaeta tivesse feito aquele gol lá, né, de pênalti, provavelmente o Flamengo ia fazer mais, ia fazer ali uns 5, né? Não sei. Mas não pode dar esse mole, né? A imprevisibilidade do campeonato Incrível. já era grande e, obviamente, fica ainda maior com esse empate por pontos, até porque, é bom dizer, na próxima rodada em que apenas o Palmeiras e o Flamengo fazem seus jogos, né, contra Sport e Santos, a chance do Palmeiras perder pontos é infinitamente maior do que a chance do Flamengo perder pontos contra um Sport já rebaixado, lembrando que o Palmeiras vai ter mais de 8 desfalques para essa partida. Então, vai ser uma missão dura, até pelo que a gente viu o Santos fazer nos 2 últimos jogos, mas depois a gente fala exatamente. disso. Nossa, foi bem isso mesmo. Assim, olha, se o Flamengo perder pontos para o Sport nesse próximo confronto, ouso dizer que vai ser a maior zebra deste campeonato de todas as rodadas. É impensável isso, né? Exato. Acho que não é nem ousadia dizer isso, acho que é até óbvio. Vai ser a maior zebra do campeonato o Flamengo perder pontos para o Sport. Então, o Palmeiras corre um sério risco de perder a liderança na próxima rodada pelos desfalques e porque realmente o Santos tem perdido jogos para essas equipes, como Palmeiras e Flamengo, mas tem cobrado caro essas derrotas. Então, jogando na Vila com o Palmeiras desfalcado, acho que o Palmeiras hoje, apesar do adversário difícil, Birner, se colocou numa situação um pouquinho delicada pensando na próxima rodada. Eu concordo contigo, também concordo com o Jean sobre as possibilidades na próxima rodada. O Palmeiras tem time, obviamente, para ganhar do Santos, em qualquer lugar. Mas é um Palmeiras sem os seus 2 atacantes, sem o seu principal zagueiro, sem alguns jogadores realmente importantes. Vai perder o Andrés, talvez perca o Alan. Contra um Santos que, hoje, por exemplo, fez um primeiro tempo bom. O Andrés perdeu, né? Ele levou o 3º cartão amarelo, não vai jogar. Contra o Flamengo, vai jogar na sua casa, tá jogando agora, de agora em diante, cada jogo como se fosse a vida, ou seja, é um jogo duro, enquanto o Flamengo vai pegar uma equipe muito inferior e rebaixada. Então, não há termo de comparação. Hoje, o Palmeiras lembrou muito mais o Palmeiras do primeiro turno, que ganhava jogando assim, várias vezes, mas eu também acho normal que o Palmeiras contra o Mirassol está invicto em casa em 17 partidas, não por acaso tenha dificuldades e o Palmeiras precisa fazer um jogo no seu melhor nível para ganhar de maneira consistente do Mirassol. Fez um jogo abaixo, o resultado é normal olhando a campanha das equipes, mesmo o Palmeiras sendo superior. Acho que essa é uma rodada sem surpresas. Sim. É curioso, né? Porque em termos de
demonstrações de regularidade já faz um tempo que o Palmeiras tem feito uma campanha superior à do Flamengo. Pelo menos na impressão de ser um time que consegue competir na maior parte dos jogos. Eu acho que desde as quartas, um pouquinho antes das quartas de final da Libertadores até agora, o Palmeiras tem sido mais time. Isso aí. E aí, recentemente, há algumas rodadas, o Flamengo fez um jogo muito ruim com o Fortaleza. Não concordo, mas times como assim, o Palmeiras tá sendo muito irregular, cara. E assim, pegar 3 jogos de corte como medida pra isso, eu acho que não é bem assim, né? O Palmeiras tem sofrido bastante gols ali, né? É irregular, assim como o Flamengo tá sendo bem irregular, né? Então, as duas equipes estão irregulares. Assim, decepcionante mesmo. Depois disso, o Flamengo voltou a subir. Aí teve a semana das conquistas não, né? Das classificações difíceis para ambos. E a gente sempre vai falar do Palmeiras porque virou um resultado que era visto por muita gente como quase que irreversível aqui e de uma maneira absolutamente indiscutível em termos de superioridade. Até o ritmo dos gols foi o mais ideal possível. Mas na noite anterior, o Flamengo tinha conseguido se classificar na Argentina com um jogador a menos, sustentando a sua vantagem no confronto, etc. Também foi uma classificação de dar orgulho para os jogadores. Na rodada seguinte, no Brasileirão, esses dois times enfrentaram o problema do cansaço mental, depois de ter sido cumprida uma etapa na Libertadores e chegar à final. Claro, os desgastes de todos os tipos também, mais para o Flamengo nessa situação, porque fez uma viagem que não é longa, mas é uma viagem, o Palmeiras jogou em casa. E o Palmeiras poupou todo mundo contra o Juventude. E o Palmeiras poupou contra o Juventude, o Flamengo, de acordo pelo menos com o que eu penso, tem mais condições em termos numéricos mesmo, de jogadores em que as substituições do time titular têm mais chance de manter o nível de intensidade de competição do que o Palmeiras. Sim. O Palmeiras não tem um elenco fraco em nenhuma hipótese, mas em comparação com o tamanho do elenco e a profundidade, é um elenco inferior ao do Flamengo. E aí o Palmeiras deu a mostra, pelo menos a sensação de dizer, no momento em que toma a liderança, vai ser difícil tirar o Palmeiras dessa posição, porque uma das marcas do time do Abel é ser um time quase sempre muito sério, muito competitivo e que consegue resultado mesmo quando não joga tão bem. Sim. E esse time joga muito bem, a gente já viu isso, né? Aí chegamos ao fim de semana que está terminando agora. E o Flamengo faz um grande jogo, um ótimo jogo. Sim. E o Palmeiras, eu não diria que foi surpreendido pelo Mirassol, porque o Mirassol não merece mais que nós digamos que uma vitória dele... São mais de 30 rodadas, né, André? Vamos combinar. ...contra qualquer adversário é uma surpresa. O Palmeiras hoje se colocou numa posição difícil em termos de classificação, pensando no troféu, mas eu acho que as irregularidades elas vão continuar visitando essas duas equipes que disputam o título. Sim. E vai ser uma questão de quem administra esses momentos da melhor maneira. Talvez até sorte e falta de sorte sejam importantes para definir o troféu. Há alguns dias, quando o Palmeiras vence o Santos aqui em São Paulo, depois que o Flamengo desperdiçou pontos, a gente falou, bom, se o Palmeiras comandar a classificação a partir de agora e sustentar essa vantagem, a gente vai olhar para trás e vai dizer, naquele dia, naquela semana em que o Flamengo fraquejou, o Palmeiras venceu o Santos e bem... Vitória forte. Desculpa te interromper, André. É que tinha um contraponto aí que a gente olhava para essa rodada e falava assim, agora é a vez do Flamengo pegar esse Santos e o Palmeiras ter um adversário mais difícil. Exato. Na próxima rodada, o que a gente vê é o Flamengo novamente com um adversário acessível e o Palmeiras, que pegou um adversário difícil dessa vez, vai pegar um Santos, só que agora o Palmeiras completamente desfalcado e fora de casa. Por isso que tem uma mudança de cenário que talvez seja um bom momento para o Flamengo. A coisa só não muda para o Santos, que enfrenta um líder, depois o outro e depois o Mirassol. Continua uma dificuldade imensa. E depois o Mirassol. Para o Santos vai ser guerra até o fim, não tem jeito. Mas, então eu acho que não dá para falar mais do que talvez. Aí aquela situação de acaso, sorte e falta de sorte. Times mais ou menos desfalcados por convocações, lesões, etc., em rodadas que, a partir de agora, são cruciais. O que não vai dar para evitar é, a cada rodada, a gente fazer essa comparação. Como foi o Flamengo, e como refazer foi o Palmeiras. Faz as contas. Tá mais para o Palmeiras, tá mais para o Flamengo. Agora, se os dois times fizerem o seu papel, a coisa vai até a última rodada de uma maneira muito emocionante. Os detalhes vão pesar. Dúvida.
por exemplo, se o Plata não tivesse sido expulso tolamente na rodada passada, provavelmente o Flamengo hoje seria o líder do campeonato. Os resultados de hoje foram normais. Possível. E essas pequenas situações vão pesar. E tem uma situação que a gente não tem como saber, porque nós temos aqui, para mim, o time mais extremo do campeonato é o Palmeiras. Porque o Palmeiras é um até a dupla de ataque se firmar e é outro depois. O pré-dupla de ataque titular era um time muito competitivo, com mentalidade muito forte e com futebol ok. Sim. Abaixo do elenco. O pós-dupla se firmar joga um futebol de nível muito alto, que a gente tem que aplaudir demais, e é difícil de ganhar dessa equipe. Alguém garante que o Palmeiras manterá esse nível que eu falei da segunda fase palmeirense, que é a melhor delas, até o final da temporada? Eu não vou trabalhar com a hipótese de não manter, mas ela existe. O Flamengo, por exemplo, outro Hoje, lado. por exemplo, não manteve. Hoje não manteve. O Flamengo, por exemplo. O Flamengo tem a melhor defesa do campeonato. Sim. Tomou 20 gols em 32 jogos. Mas tomou 2 do São Paulo e 2 do Santos. Pela primeira vez tomou 2 gols seguidos. Tomou 10 gols nos últimos 10 jogos. E só tomou 2 gols 4 vezes na temporada. Contra o Palmeiras, quando ganhou por 3-2. E contra o Cruzeiro em maio. Ou seja, em metade dos jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro, ele não tomou gol. Se o Flamengo recuperar esse poderio de marcação agressiva, porque a marcação do Flamengo não é uma marcação conservadora, é uma marcação no campo de ataque, intensa e agressiva, o Flamengo tem jogadores para ganhar os 2 campeonatos olhando a tabela. O Flamengo ontem, ao meu ver, jogou bem, né? Dormiu ali nos últimos minutos, que não pode acontecer, né? Não pode dar margem para erro, né? Mas, mesmo assim, acredito que jogou bem. É claro que tá chegando no final de temporada, né? Os times vão cansando, tanto fisicamente quanto mental, e aí vai acontecer isso, né? Que tá acontecendo, que são irregularidades, né? O Flamengo era pra estar muito bem nesse campeonato. Se o Flamengo tivesse ganhado do Fortaleza, ganhado do Bahia, tivesse ganhado do Grêmio, né? Naquele jogo que o Flamengo jogou bem até, né? Tava na frente, se tivesse ganhado do São Paulo, cara, né? Se o Plata não tivesse feito o que fez, a gente estava na frente hoje. E provavelmente já estava praticamente certo o título para o Flamengo, né? Ia estar aí com uns 4, 6 pontos na frente. Mas é isso. Se a gente for olhar para o outro lado, também o Palmeiras também perdeu pontos para time pequeno, né? E assim, é irregularidade, né? Acredito que se o Flamengo errar menos a partir de agora, o Flamengo tem tudo para ser campeão, né? A próxima rodada é o Palmeiras com o Santos. Eu não acredito que o Palmeiras vai ganhar do Santos. Assim, no máximo um empate, mas o empate também serve pra gente, né? A gente vai conseguir abrir 2 pontos, caso de empate, e aí vai encaminhar o título. Então é isso, nação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. O canal é novo, então preciso muito da ajuda de vocês, tá? Valeu, nação!